Como pode o cristianismo ser a resposta? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje. E há muita gente questionando isso. E com razão. Porque se nós olharmos para a história, muitos que se dizem cristãos foram capazes de terríveis atrocidades. Podemos olhar, por exemplo, a situação da Inquisição, que matou tantas pessoas, inclusive pensadores, filósofos, cientistas, religiosos que pensavam diferente, diríamos assim, daquele grupo majoritário e poderoso. Também as guerras entre grupos cristãos e outras religiões, como a guerra entre islâmicos e cristãos, as cruzadas. E aí quando a gente olha então para alguns outros fenômenos ligados ao cristianismo e que envolvem, por exemplo, charlatanismo, manipulação, homens capazes de se enriquecerem a partir do dinheiro de fiéis que depositam a sua confiança neles, e esses homens falam em nome de Jesus, pregam em nome de Jesus e afirmam estar oferecendo Jesus às pessoas. Então, se alguém levanta a pergunta, como assim o cristianismo é uma resposta? Há razões para se fazer essa pergunta. Ela não nasce do nada e não apenas de oposição ao cristianismo. E nós temos uma questão ainda mais crítica, porque a fé cristã, na essência dela, ela não diz ser uma das respostas. A fé cristã, ela diz ser a única resposta para a realidade espiritual do ser humano. Então nós temos, de um lado, toda uma situação histórica, social, ética, religiosa. Do outro lado, nós temos, sim, a declaração da parte da fé cristã de que existe um único Salvador, de que existe um único caminho, de que a resposta se encontra unicamente e exclusivamente em Jesus de Nazaré. Como essas coisas podem ser verdadeiras? Nós vamos ter que responder isso, primeiro fazendo uma distinção muito clara. Existe cristianismo e cristianismos. Não é difícil você entender isso. O próprio Senhor Jesus, Ele afirmou várias vezes: muitos me chamam de mestre, mas eles não me seguem. Também quantas vezes Jesus disse: virão muitos falsos cristos e falsos profetas. Muitos cristos que estão sendo anunciados em vários lugares não são e nunca foram o Cristo das Escrituras. Entende? Da mesma forma, o cristianismo como religião, como você sabe, ele possui muitas vertentes. E há uma distinção básica entre o que eu quero chamar nesta manhã e hoje à noite de cristianismo e de cristianismos. O cristianismo é a resposta porque ele é bíblico. Mas existem muitos pseudo-cristianismos ou cristianismos falsos que se apresentam e apresentam falsos cristos em que a autoridade bíblica ela é removida. Se fala em Jesus, se prega sobre Jesus, se cita Jesus, se lê a Bíblia, mas a Bíblia não é o centro dessa fé. Ela é periférica, ela é apenas um elemento que dá um certo suporte a outros níveis de autoridade. Quando
eu venho aqui nesta manhã fazer uma defesa do cristianismo como a resposta, eu preciso primeiro responder a uma questão. Mas eu posso confiar na Bíblia? Porque se nós estamos falando de um cristianismo, e é sobre isso que eu estou falando, que responde ao coração humano, é a fé cristã que nasce, que emana, que se sustenta, que respeita, que se embasa, que se firma na Sagrada Escritura. Se é a Escritura e a tradição, já não é cristianismo bíblico. Se é a Escritura e o ungido do Senhor falando com a autoridade da Escritura, não é cristianismo bíblico. Se é a palavra de Deus, mais a palavra do novo apóstolo, seja ele o bispo de Roma ou o apóstolo ali da esquina, que se outorga a si mesmo a mesma autoridade do que a de Paulo, Pedro, João, não é cristianismo bíblico. Se é uma fé que se diz cristã, mas que anexa à Bíblia, um livro dado por um anjo chamado Moroni, e diz: nós cremos na Bíblia, Jesus é o nosso Senhor, inclusive nós somos a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, porém, junto a isso está a revelação do anjo Moroni. E a gente junta essas duas coisas, essa é a fé cristã. Eu estou dizendo a você, isso é um falso cristianismo. Se é um cristianismo em que, para se ter autoridade, se faz uma tradução alterando o sentido bíblico, tradução do Novo Testemunho, das Testemunhas de Jeová, onde, por exemplo, em João capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse pseudo-cristianismo russelista, porque existe um cara chamado Charles Taze Russell, que é o pensador do movimento, e ele diz: Jesus não é Deus. Ele nega a divindade de Jesus, mas ele diz que ele segue Jesus, ele prega sobre Jesus, ele anuncia Jesus, mas ele nega que Jesus é Deus. Então, se é um cristianismo que vem e altera o texto bíblico propositalmente, fazendo uma tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, chega lá no versículo, traduz da seguinte maneira, de maneira muito sutil: no princípio era a palavra, tudo ok, a palavra estava com Deus, ok, e aí eu mudo apenas o artigo na Bíblia, e a palavra era um Deus, e põe um Deus no minúsculo, quando no original não é assim. Isso não é cristianismo bíblico. Isso é falso cristianismo. Então a primeira coisa que nós temos que responder é: mas então, se o cristianismo que pode responder ao mundo perdido é o cristianismo bíblico, autenticamente bíblico, que toma as Escrituras e diz: ela é a regra de fé e prática da vida do cristão, ela é a autoridade espiritual, ela é a revelação de Deus, então nós temos que responder: de fato podemos confiar nisso? A Bíblia é um livro que foi escrito durante 1600 anos, por cerca de 42 autores diferentes uns dos outros, que viveram épocas diferentes uns dos outros. Ela tem 66 livros, divididos no Velho e no Novo Testamento. É o livro mais traduzido de toda a história, mais vendido de toda a história, mais discutido de toda a história, mais perseguido de toda a história, mais impresso de toda a história, mais queimado em praça pública de toda a história.
É o livro do ponto de vista sociológico, antropológico, arqueológico mais importante que a humanidade pode conhecer. É o livro em disparado mais fiel entre as suas cópias. O Novo Testamento tem cerca de 27 mil manuscritos antigos. E ele tem uma coisa que nós chamamos de acerto manuscritológico, de 97,5%. Você sabe qual é o acerto manuscritológico de um outro livro, ou do segundo livro, em que você compara as cópias e que ele tem o maior nível de acerto na história, fora a Bíblia? Ilíada de Homero, que tem 500 cópias, e ele tem menos de 60% de acerto manuscritológico. Então a Bíblia é única. A Bíblia é única. Mas ela não é apenas única. Ela é a palavra de Deus. E ela diz ser a palavra de Deus. Vamos abrir no Salmo 19. Verso 7 até o verso de número 14. Vamos lembrar que até aqui, veja que eu te falei que foram 1.600 anos o período em que a palavra do Senhor foi escrita. Davi é um desses autores bíblicos. Então ele está nesse intervalo de 1.600 anos de história. Então quando Davi escreve o Salmo 19, qual era a porção bíblica que já estava reunida e agregada? A lei. Só a lei. A Torá. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Ele não tinha a bênção que nós temos de ter toda a Escritura já produzida e reunida. Ele tinha bem menos do que nós. Mas veja o que ele falou sobre a Escritura que já tinha disponível às suas mãos na sua época. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecê-las. Preste atenção nessa frase que ele diz. Quem pode discernir os próprios erros? Então aqui nós temos um ponto importante sobre a Escritura. A Escritura está dizendo que você não consegue discernir os seus próprios erros. Por isso a Escritura existe. Porque se for depender do seu coração, da sua mentalidade, da sua leitura, da sua cultura, do seu contexto, para você saber o que é bom, o que é mal, o que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado e assim por diante, você nunca vai conseguir entender quem é Deus, quem você é e ter uma relação com Ele. Está aqui, ó. Quem pode discernir os próprios erros? Isso aqui é muito importante para a nossa geração. E aí a gente começa a entender, porque inclusive muita gente por aí tem tentado reequilibrar a Bíblia, tem tentado relativizar a Bíblia, tem tentado fazer a sua própria versão da Bíblia, como se ele pudesse discernir os seus próprios erros e ele dizer, acima da Escritura, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Aqui, Davi está dizendo que a grande bênção, a grande fruto em obedecer. Por quê? Porque eu não consigo
discernir os próprios erros. E ele diz: absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, ou seja, aquilo que você já sabe que não deve fazer, mas que intencionalmente você faz. Que eles não me dominem, então serei íntegro e inocente de grande transgressão. E ele termina pedindo isso a Deus, fazendo essa oração. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Há vários adjetivos dados aqui à lei do Senhor, e que nós podemos estender a toda a Escritura. Ela é perfeita. É isso que diz o salmista. A lei do Senhor é perfeita. Nós temos um conjunto de doutrinas que emanam da palavra de Deus, a doutrina da inerrância, ou seja, a Bíblia não contém erros no sentido de que ela não se contradiz, os princípios que ela ensina, a coerência entre eles, apesar de serem pessoas tão diferentes, que falaram em tempos tão diferentes, há uma coerência. Porque por trás destas pessoas que são os autores, existe uma mente, existe o Espírito Santo de Deus que os inspirou e que os conduziu para que a palavra do Senhor fosse perfeita. Por isso ela é confiável, ela é justa. Todas essas qualidades nós acabamos de ler. O que é algo justo? É algo que está no ponto da retidão. Quantas vezes nós nos julgamos justos, mas não somos? Quantas vezes nós julgamos o outro injusto, e nem sempre ele é? Então, o que norteia para a vida do cristão o que é justo e o que não é justo? A Escritura, porque ela é justa. Ela é límpida, clara, diz aqui o salmista. Ela é eterna. Ele diz, ele comenta isso, ela permanecerá para sempre. E o que Jesus diz sobre as suas próprias palavras? Passarão os céus e a terra, as minhas palavras, porém, não passarão. E aí, outra característica ligada a todas essas que o salmista cita, elas são as Escrituras verdadeiras. Elas não são um mito. Não é como o panteão grego, ou egípcio, ou romano, ou como as mitologias das tribos, dos povos antigos. Eu tive a oportunidade de algumas vezes fazer viagens missionárias ao Peru. Há uma riqueza cultural no Peru que é uma coisa extraordinária. Se você nunca foi lá, você não tem ideia de como a civilização inca foi uma civilização desenvolvida para os padrões daquela época. Como eles tinham conhecimento que até hoje não se sabe como eles conseguiram ter tecnologia e conhecimento como aquele. Por exemplo, eles conseguiram cortar blocos de pedra com uma perfeição, sem ter nenhum tipo de maquinário apropriado para isso. Como eles faziam aquilo? Eles tinham uma tecnologia de encaixe das pedras para as suas edificações, de tal forma com que os vários terremotos que aquela região tem, vinha o terremoto, mas nada caía, porque as pedras tinham espaçamento, e ao mesmo tempo elas se encaixavam, e elas estão ali, e onde tem monumento inca, o monumento não cai, cai o resto. E eu estive num lugar, entre tantos lugares religiosos, sítios religiosos incas, em que haviam vários edifícios, várias construções feitas aos deuses que eles serviam. E os deuses incas eram perversos. Os deuses incas, eles amavam o sangue. Por isso havia muito sacrifício humano entre os incas.
como acontecia também com os astecas, lá no México. Mas lá naquele lugar, como aconteceu lá em Atenas, na época de Atos dos Apóstolos, lá naquele lugar havia uma construção, também chamada na língua deles, ao Deus desconhecido. E na cultura deles, existe um Deus acima, e que nós não conhecemos. O que os filósofos gregos, alguns deles chamaram de o grande motor de todas as coisas. Mas nós não sabemos quem é. Pois aqui está a Escritura, onde Ele se revela a nós. Por isso ela é justa, por isso ela é fiel, por isso ela é verdadeira. E por isso ela gera resultados. Veja, perfeita, confiável, justa, clara, eterna, verdadeira. E aí o que o próprio rei Davi diz? Ela revigora a alma. Quantos testemunhos na história humana existe pessoas cuja vida foi transformada pela palavra de Deus? Milhares e milhares e milhares e milhares de testemunhos em todo o mundo e geração após geração. Minha vida foi transformada por esse livro, por estas palavras que aqui estão. Porque estas palavras revigoram a alma. Torna sábio, diz o salmista, os inexperientes. Dá alegria ao coração. Isso é verdade, inclusive, sobre a vida de muitos que aqui estão. Como era a sua vida antes de você se render ao Evangelho? Evangelho esse que é proclamado nas Escrituras, que vem a nós através das Escrituras. E agora no Senhor, você pode ter a alegria dele, que é a sua força. Trazem luz ao coração. São, por tudo isso, profundamente desejáveis, apesar das Escrituras revelarem as nossas mazelas, as nossas lutas, a nossa corrupção, o nosso coração falho, a nossa mente e assim por diante. E é por isso que, apesar dela ser terapêutica, curativa, nós também guerreamos com ela, porque ela é límpida e traz luz. E nem sempre nós queremos luz. Muitas vezes a escuridão consegue nos manter na sombra, escondidos. E a Escritura traz luz. Mas quando nós entendemos que isso é para o nosso bem, isso então abre os olhos e você começa a desejar viver essa Escritura para a glória de Deus. Mas aí no verso 14, o salmista diz que as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. De maneira objetiva, de quem ele está falando? De quem o salmista está falando? Para quem ele está falando? Talvez você diga, é evidente, pastor, ele está falando com Deus. Sim. Mas se você observar, a própria Escritura nos diz que Deus é tão santo que ninguém pode chegar até Ele. A Escritura nos diz que Deus é tão puro que nenhum pecador pode se aproximar dEle. A mesma Escritura diz que a lei que está aqui, que é tão elogiada por Davi, nenhum de nós consegue cumpri-la totalmente. Ela, na verdade, mostra o quanto nós estamos longe do ideal de Deus. Então, como ele pode se chegar a Deus? É porque a mesma Escritura, ainda lá no Éden, prometeu um libertador. A mesma Escritura, ela vai progressivamente apontando para alguém
enviado pelo próprio Deus, alguém que cumpriria toda a lei e que seria o nosso resgatador. Por que resgatador? Porque nós não temos cacife, nós não temos moeda, nós não temos o que dar em troca a Deus em relação ao nosso pecado. Então alguém tem que ter a autoridade, o poder, os recursos para resgatar você. E o cristianismo se apresenta como a resposta, porque o cristianismo nada mais é do que, o cristianismo bíblico, do que aquela verdade que aponta para o Senhor, cuja figura, rocha e redentor, aqui nesse salmo, depois se revela lá na frente como sendo o Senhor Jesus. Talvez você tenha dúvidas sobre isso. Então eu quero terminar lendo com você um texto do Novo Testamento. Lucas 24. (25 a 27). O contexto desses versículos: Jesus havia morrido, Ele havia ressuscitado, mas muitos dos seus discípulos ainda não haviam nem visto Jesus, nem crido na sua ressurreição. E 2 desses discípulos estão no caminho de Emaús, e Jesus se alinha com eles após a ressurreição e começa a conversar com eles. E eles estão muito tristes e abatidos, porque o mestre deles havia morrido. E olha só o que Jesus diz para eles aqui em Lucas 24, 25 a 27. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés. Lembra lá de Davi? Ele tinha apenas a Torá, a lei, os 5 primeiros livros. Quem é o autor da Torá? Moisés. Então, começando por Moisés, e todos, quantos? Todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O cristianismo, como resposta, ele é bíblico, porque a Bíblia é o livro que em toda ela nos apresenta Cristo. Não pense que a Bíblia fala de Jesus apenas quando a gente chega nos evangelhos. Jesus é o Abel, cujo sangue foi derramado por nós. Jesus é, de fato, aquele grande salvamento em meio ao dilúvio. Jesus é o nosso tabernáculo com Deus. Jesus é o templo que Ele destruiu e reedificou em 3 dias. Jesus é o maior dos profetas. Jesus é o maior dos reis. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o Cordeiro, mas Ele também é o leão. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, mas Ele também é o Rei dos reis e Ele é o Senhor dos senhores, e toda a Escritura testemunha sobre Ele. Isso é cristianismo bíblico. O resto é falso cristianismo, é falso messianismo e é doutrina de Satanás.